Então é direito administrativo que você quer aprender. Clicou no vídeo certo, fica ligado que vai ser muito show. Te liga, guerreiro! Força e honra, guerreiros! Iniciando aqui a aula de número 3 de Direito Administrativo. Portanto, se você não deu uma olhadinha nas aulas de número 1 e 2, ao terminar esta aula, retorne na playlist e assista. Ou, se preferir, pause agora mesmo e retorne lá para que você dê sequência nos seus estudos. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreve agora mesmo. Se gostar deste vídeo, não esqueça de deixar o seu like ao final e de compartilhar com todo mundo que você sabe que estuda para esta área tão maravilhosa que é a de carreiras policiais e de guardas municipais. Vamos juntos, com linguagem direta e acessível, de concurseiro para concurseiro, crescendo no dia a dia, nos direitos da vida. E o tema de hoje não poderia ser outro que não a continuidade da aula número 2, que dos tipos de licitação, nós temos que estudar a inexigibilidade e a dispensa. E vamos iniciar trazendo o assunto inexigibilidade. Pois quando o assunto é licitação, a regra é sempre que a administração pública a faça em caráter competitivo, sempre que possível, como nós já vimos nas aulas anteriores. Nos casos específicos em que não há competitividade ou que ela não é absoluta, o poder público tem permissão para contratar independentemente de processo licitatório prévio. Esse fenômeno é chamado de inexigibilidade de licitação. Vamos falar um pouco mais sobre esse assunto nesta aula. Então, para revisar os conceitos iniciais, licitação é o procedimento por meio do qual a administração pública seleciona a proposta mais vantajosa ao interesse público. Esse certame, assim podemos chamar, tem como objetivo um contrato para aquisição de produtos ou a prestação de serviços e deve respeitar os princípios constitucionais e legais básicos. E todo este procedimento licitatório está escrito na Lei 8666 de 93, uma lei temida pelos concurseiros por ser extensa e de difícil compreensão. Mas você não vai ter medo porque você está estudando aqui e aqui vai ter macetes que vão facilitar muito a sua compreensão. Conhecida como a Lei de Licitações. Então, esta lei que nós citamos, a regra geral é a obrigatoriedade de sua ocorrência, a licitação. Mas, em casos específicos, ela pode deixar de ser aplicada. As situações em que não há licitação prévia, ou seja, a contratação, são chamadas de contratação direta e são divididas em dois grupos, a inexigibilidade e a dispensa. Embora elas sejam semelhantes, tratam-se de institutos diferentes e eu vou tentar explicar melhor para você aqui. Iniciaremos pela inexigibilidade de licitação. Dá uma enroladinha na língua, mas é até legal de falar com o tempo. Isto é, a impossibilidade jurídica de promover a livre competição entre os candidatos. Esta situação ela pode ocorrer em razão da inexistência de pluralidade de potenciais. Mas que bonito falar desse jeito. O que será que é pluralidade de potenciais? São apenas os participantes. Não existe um número maior do que um. Então, fica um pouco difícil de haver pluralidade. Entende? Ou seja, quando um dos concorrentes tem características e habilidades que o tornam exclusivo e único, o que automaticamente inibe os demais candidatos. Neste caso, a licitação será inexigível. Apesar de não ser, no caso, instaurada a licitação propriamente dita, deve ser criado um procedimento administrativo de comunicação à autoridade superior. Nele, no caso, devem ser documentadas e justificadas detalhadamente as razões que levaram à contratação direta de um participante, além de outras informações pertinentes. Vou trazer aqui algumas hipóteses da inexigibilidade de licitação. Então, no artigo 25 da Lei 866 de 93, são apresentados os casos específicos em que ocorre a inviabilidade desta competição, como, por exemplo, o fornecedor exclusivo, que são os casos em que há um fornecedor exclusivo de determinado material, equipamento ou gênero, em que é vedada a preferência de marca. Nesse caso, deve haver a comprovação dessa exclusividade do fornecedor por meio de certificado ou atestado fornecido por órgão competente. É quando existe apenas uma pessoa que produz uma espécie de material, apenas uma indústria do aço que produz aquele tipo de material que eu preciso para minha obra, apenas uma indústria
que fabrica o tipo de merenda que eu preciso distribuir na minha escola. Serviço técnico ou especializado, casos em que há necessidade de contratação de serviços técnicos profissionais especializados relativos aos estudos técnicos, perícia, restauração de obras de arte e outros. Quantas pessoas você já ouviu falar que restauram obras por aí? Eu não conheço ninguém. Se você conhece, deixa aí nos comentários que eu gostaria muito de saber se existe. A contratação para a prestação desse serviço de publicidade e de divulgação está exclusiva desta regra, no caso. Um exemplo bem conhecido que se encaixa nessa norma é a possibilidade de o poder público contratar serviço de assessoria jurídica sem a necessidade de procedimento administrativo licitatório, por exemplo. E também a questão do profissional consagrado. Essa daí talvez seja o exemplo mais famoso. Então, ocorre quando é necessária a contratação de um profissional de qualquer setor artístico, a inexigibilidade de licitação, quando ele é considerado consagrado pela opinião pública ou pela crítica especializada no tema. Por exemplo, eu quero fazer uma festa de final de ano na minha cidade e o tema tem tudo a ver com o Roberto Carlos. Quantos Robertos Carlos eu encontro no Brasil? Somente um. Então, licitação dispensada. Aliás, inexigível neste caso. Viu como confunde? Agora que nós vamos entrar na dispensa de licitação. E você não vai confundir inexigível com dispensável. Na dispensa, há a possibilidade de ocorrer a competição entre os candidatos. Mas a lei pode tornar sua realização facultativa. Então depende de lei. A dispensa da licitação abrange as hipóteses em que é autorizada e não a realização do procedimento administrativo. Assim ocorre a celebração direta do contrato nas condições expressamente previstas no rol taxativo. E o que é um rol taxativo? É quando você fica apegado, quando você não pode ultrapassar o que está escrito no artigo 24 da Lei 866 de 93. Em outras palavras, essa circunstância não admite outras hipóteses. Ela está presa ao texto de lei. Conhecida como licitação dispensada, essa situação ocorre quando a própria lei dispensa a realização do procedimento. Embora ele seja juridicamente possível, assim cabe à administração pública decidir se procederá ou não ao ato. Então, é um ato totalmente discricionário da administração pública. Hipótese da dispensa de licitação. Vou trazer exemplos. As hipóteses em que a licitação é dispensada estão previstas também no artigo 24 da mesma lei, 8666 de 93. Vamos conferir algumas hipóteses. Dispensa em razão de pequeno valor, para a realização de obras simples e contratação de serviços de engenharia de valor equivalente a até R$8.000, por exemplo. É possível a dispensa de licitação em razão do pequeno valor, ressalvadas algumas peculiaridades ou particularidades. Como são consideradas atividades comuns, ela não combina com a exigência solene da licitação. Também temos a dispensa decorrente de situações excepcionais, alguns casos excepcionais expressos em que a lei autoriza ao administrador público a dispensa da licitação. Então vamos ver quais são esses casos em que eles podem acontecer, pois eles são bem interessantes. Temos o caso de guerra ou calamidade pública, quando houver possibilidade de comprometimento da segurança nacional, casos de licitação deserta ou fracassada, em que não possa ser repetida. Licitação deserta ou fracassada é aquela em que não há interessados. Quando as propostas apresentadas tiverem preços claramente superiores aos praticados no mercado nacional, ou forem incompatíveis com os fixados pelos órgãos oficiais competentes, ou quando houver necessidade de fazer contratação de remanescente de obra, serviço ou fornecimento em consequência de rescisão contratual. Você entende o que é rescisão contratual, certo? Quando o contrato é rescindido. É simples assim. Também temos as emergências ou calamidade pública, nos casos específicos em que esteja caracterizada a situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometimento da segurança das pessoas, obras, serviços e outros bens. A licitação poderá ser dispensável, isto é possível, desde que seja para itens necessários ao atendimento da situação emergencial ou calamitosa envolvida. Então você grava que a principal diferença entre elas está no fato de que a dispensa é marcada pelo caráter competitivo e cabe ao gestor administrativo dispensar o procedimento. De modo oposto, na inexigibilidade não há sequer competição, não existe, já que existe somente um candidato qualificado que atende a todos os interesses públicos. Por fim, vamos brevemente definir contratos administrativos. O conceito de contrato administrativo é o acordo firmado entre a administração pública e um particular, sob a prevalência de regras do direito público, fixadas pela própria administração, ou seja, quem manda é a administração, e buscando a concretização do interesse público. O que caracteriza o contrato como propriamente administrativo é a presença de cláusulas exorbitantes, que, por exemplo, são coisas que ultrapassam o contrato. A modificação unilateral, para melhor adequação às finalidades do interesse público,
respeitados os direitos do contratado, as cláusulas econômicos, financeiras e monetárias dos contratos administrativos, que não poderão ser alteradas sem a prévia concordância do contratado, a rescisão unilateral, nos casos específicos no artigo 1º do artigo 79 da mesma lei que nós já citamos. Rescisão unilateral é revogável por apenas um dos lados, neste caso a administração pública, a fiscalização da execução e a aplicação das sanções motivadas pelo interesse e pela inexecução total ou parcial do ajuste, qualquer tipo de ajuste que ocorra durante este contrato. Nos casos de serviços essenciais, por exemplo, ocupar provisoriamente bem móveis, imóveis, pessoal e serviços vinculados ao objeto do contrato, e também na hipótese de necessidade de acautelar a apuração administrativa de faltas contratuais pelo contratado, bem como também as hipóteses de rescisão de contrato administrativo. Essa parte é enrolada, é difícil. Pausa, volta aí 2 minutos e escuta de novo, porque muitas vezes eu tive que ler e reler para conseguir entender. Se você tiver alguma dúvida, me faça a gentileza de deixar aqui nos comentários. Nós seguiremos para a aula de número 4 em breve. Fica ligado no canal para ficar por dentro de tudo que ocorre no mundo das carreiras policiais e para ter contato com um conteúdo jurídico feito de concurseiro para concurseiro, com todo carinho e com todo respeito, porque aqui é tudo feito à letra da lei. Força, guerreiros!